Olá! Neste capítulo 4, trataremos de um personagem diferente, mas muito importante: o campo. Vou propor agora fazermos uma parada nessa nossa viagem. Essa parada tem por objetivo discutirmos em que meio estamos viajando. Vamos começar tratando do conceito de campo, que adotaremos neste ensaio. No capítulo anterior, tratamos de campo quando falamos sobre o campo mento-eletromagnético. Mas agora precisamos tratar desse elemento de uma forma mais abrangente. Assim, vamos definir campo como sendo a área de abrangência que surge quando ocorre qualquer movimentação no universo. Bom, tenho que admitir que este conceito não definiu muita coisa, não é mesmo? Então vamos utilizar de alguns exemplos para tentar tornar mais claro esse conceito que estamos propondo. O planeta Terra possui um campo magnético, chamado também de magnetosfera. Atualmente, a hipótese mais aceita para o surgimento desse campo é que ele se origina das intensas correntes elétricas que circulam o interior do planeta. Há pouco tempo atrás, acreditava-se que esse campo se originava do ferro magnetizado existente em seu núcleo. Um outro exemplo é a movimentação de uma corrente elétrica, que cria um campo magnético. Mais um exemplo. A ação de cargas elétricas cria um campo elétrico. E, como vimos no capítulo anterior, o espírito, ao emitir pensamentos, cria em torno de si um campo mento-eletromagnético, que é um campo mental. Com estes exemplos, estou querendo propor que, havendo qualquer movimentação no universo, há uma criação de um campo. Mas, para que esta proposta seja verdadeira, é necessário admitir que o universo é todo ele preenchido por alguma coisa. Houve um tempo em que se admitia a hipótese de que o universo era preenchido por um elemento chamado éter. Essa teoria acabou sendo descartada. O que estamos propondo, na verdade, com esse conceito de campo, é resgatar a ideia que existe algo preenchendo todo o universo. Mas então, o que é esse algo? Essa questão de haver ou não uma partícula elementar no universo vem de longe. Leucipo de Mileto, filósofo grego que viveu entre 460 a 380 a.C., definiu o átomo como sendo uma partícula única, elemento indivisível, formador de todas as coisas no universo. E olha que naquela época não havia microscópio. A existência do átomo foi comprovada séculos depois, o que torna impressionante a capacidade de percepção de Leucipo. Entretanto, no século XIX, se descobriu que o átomo não era indivisível. Ele, na verdade, era composto por outros elementos. Possuía elétrons girando em volta de um núcleo formado de prótons e de nêutrons. Posteriormente, se descobriu que prótons e nêutrons são formados por outras partículas, chamadas quarks. Daí em diante, principalmente com a utilização de aceleradores de partículas, várias outras partículas foram sendo descobertas. Aceleradores de partículas, ou colisores de partículas, são laboratórios que possuem túneis gigantescos. Através desses túneis é possível acelerar partículas como prótons e elétrons
até atingirem velocidades muito próximas à velocidade da luz, que é de 300 mil quilômetros por segundo. Ao atingirem essas altíssimas velocidades, as partículas são direcionadas para colidirem com obstáculos ou com outras partículas. Da análise dessas colisões, foram sendo observadas a existência de várias partículas que surgiam desses choques. Hoje em dia, existe um modelo padrão de partículas elementares, que é composto por partículas como quarks, leptons e bósons. Além disso, existem as partículas de antimatéria, chamadas de antipartículas. A diferença entre uma partícula e uma antipartícula é a carga. Por exemplo, o elétron tem carga negativa. A partícula de antimatéria referente ao elétron é o pósitron, que tem partícula positiva. Da mesma forma, a partícula de antimatéria referente ao próton é o antipróton, que tem carga negativa. E assim por diante. E não para por aí. Conforme divulgação do Fermilab, que é um laboratório especializado em física de partículas e publicado no site unicamp.br em setembro de 2017, o universo tem a seguinte composição: 70% de energia escura, 25% de matéria escura e 5% de matéria ordinária ou visível. Começando de trás para frente. A matéria ordinária ou visível é aquela composta pelos átomos, planetas, estrelas, galáxias, por aquilo que a ciência chama de vida, ou seja, os nossos corpos físicos, os dos animais, as plantas e os minerais. Tanto a matéria escura como a energia escura não são detectadas por nós, seja pelos nossos sentidos, seja pelos aparelhos que criamos. Elas são hipotéticas, mas são teorias baseadas em observações de acontecimentos no universo. A teoria da existência da matéria escura foi criada para explicar determinados efeitos gravitacionais exercidos sobre a matéria visível, mas dos quais não se sabe a origem. Por ser um efeito gravitacional, se supõe que é causado por um tipo de matéria. E como ela não é visível, detectável, chamaram-na de escura. Quanto à teoria da energia escura, ela foi criada para explicar a expansão do universo. Foi observado que a distância entre as galáxias mais longínquas está aumentando e em uma taxa crescente. Esperava-se que a distância, com o tempo, iria diminuir em função da força da gravidade. Mas não é isso que se tem observado. Então, se supôs que existe alguma coisa causando essa expansão acelerada. E a esta coisa chamaram de energia escura. Pois bem, todas as informações que vimos até aqui ainda não nos permite definir o elemento básico que preencha todo o universo. Para isso, vamos nos utilizar da análise da resposta à questão número 27 do Livro dos Espíritos, de Allan Kardec. Na questão de número 27, é feita a seguinte pergunta, abre aspas: haveria, assim, dois elementos gerais no universo, a matéria e o espírito? Fecha aspas. E a resposta inicia-se assim, abre aspas: sim, e acima de ambos, Deus, o Criador, o Pai de todas as coisas. Estas três coisas são o princípio de tudo o que existe. Fecha aspas. Nessa mesma resposta, consta o seguinte, abre aspas: ao elemento material é necessário ajuntar o fluido universal. Fecha aspas. Mais adiante, é informado que o fluido universal, abre aspas, é o princípio sem o qual a matéria
permaneceria em perpétuo estado de dispersão e não adquiriria jamais as propriedades que a gravidade lhe dá. Fecha aspas. Agora, vamos para a questão de número 36 do mesmo livro. Pergunta-se, abre aspas, o vazio absoluto existe em alguma parte do espaço universal? Fecha aspas. E a resposta, abre aspas, não, nada é vazio. O que é vazio para ti está ocupado por uma matéria que escapa aos teus sentidos e aos teus instrumentos. Fecha aspas. No livro A Gênese, os milagres e as predições segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, no item 2 do capítulo 14, é dito que o fluido universal, abre aspas, é a matéria elementar primitiva, da qual as modificações e transformações constituem a inumerável variedade dos corpos da natureza. Fecha aspas. Juntando todas essas informações, vamos propor a ideia de uma composição da criação universal e suas características gerais. Deus é o Criador de tudo e de todos. Na criação divina existem dois elementos gerais: o elemento espiritual e o elemento material. O elemento espiritual é o que estamos chamando de mente nesse estágio. Como vimos anteriormente, a mente possui três grandes fases evolutivas, que são a fase de princípio inteligente, a fase de espírito e a fase perfeição relativa. Vimos no capítulo 3 que a mente é herdeira dos atributos divinos, sendo o principal deles a inteligência. Para desenvolver esses atributos divinos e colocá-los em prática, a mente necessita interagir com outro elemento da criação, que é o elemento material. O elemento material é o fluido universal, ou fluido cósmico. Esse fluido universal é a partícula elementar cósmica que permeia todo o universo, preenchendo-o a tal ponto que pode-se dizer não haver vazio em lugar algum do universo. É essa partícula elementar que vai dar origem à matéria ordinária ou visível, à matéria escura, à energia escura, à força gravitacional, à força eletromagnética, à força nuclear fraca, à força nuclear forte, a todas as formas de energia, a todo tipo de radiação e a outros elementos, como por exemplo o perispírito, que ainda trataremos neste ensaio. Para termos uma ideia, mesmo que rudimentar, dessa partícula elementar cósmica, vamos fazer um comparativo. Na minha infância, eu tinha um brinquedo chamado pinos mágicos. Era um Lego para os menos abastados. Então, vamos usá-los para fazer esse nosso comparativo. Vamos imaginar que o universo inteiro é totalmente preenchido por pinos mágicos, todos iguaizinhos. Esses pinos mágicos vão fazer o papel da partícula elementar cósmica. Eles estão na sua forma normal, em repouso. Quando uma força age sobre uma determinada quantidade de pinos mágicos, eles começam a se combinar. Cada combinação faz com que eles mudem suas características iniciais e adquiram novas propriedades. Por exemplo, quando surge uma nebulosa, que irá dar origem às estrelas, planetas, satélites, etc. Baseando-se nessa proposição, significa que no lugar onde se iniciou a formação da nebulosa, havia inumeráveis partículas elementares cósmicas em repouso, que, sob o influxo de uma força, passaram a se combinar,
adquirir características e propriedades diferentes daquelas das partículas originais. Um exemplo, ainda que imperfeito, que podemos adotar para fazer uma comparação é a água. A água tem determinadas características como viscosidade, coesão, solvência, etc., que não se encontram no hidrogênio nem no oxigênio isoladamente. Mas essas características vão surgir quando se juntam dois átomos de hidrogênio com um átomo de oxigênio, formando o famoso H2O. Retomando ao ponto inicial desse capítulo, especulamos que toda vez que uma força qualquer provoca uma movimentação nas partículas elementares cósmicas, fazendo-as saírem do seu estado de repouso e se combinarem, será criado um campo específico, fruto dessa combinação. Sigamos.